Olha, eu convido você a acompanhar agora uma reportagem que está lá na Folha de São Paulo nessa manhã. A gente está falando bastante aqui nos últimos dias a respeito da situação das bets no Brasil e eles trazem um caso que chama muito a atenção. Conta a história de um empresário que perdeu o casamento, o emprego e mais de 100 mil reais por conta desse vício nesses jogos aí de apostas online. Olha só a história. Com o crescimento das bets no Brasil, tem aumentado os relatos de pessoas que se viciaram nos jogos, enfrentando problemas financeiros e mentais devido ao problema. Felipe é o nome fictício aqui, né? Ele não quis se identificar para essa reportagem. É pai de 3 filhos, tem 38 anos, é um desses casos, morador lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Era casado havia 10 anos, geria uma equipe na área de atendimento e recebia salário de R$ 9.600, mas viu a vida ruir depois de começar a jogar. Aspas dele aqui: um colega de trabalho me mostrou a aposta esportiva e me interessei porque entendo de futebol. E quando a gente ganha, o ego fica inflado. Foi o que ele afirmou. Ele pediu, então, para não ter o nome verdadeiro divulgado, como eu mencionei. Na época da Copa do Mundo de 2022, ele começou ali a jogar e ganhou R$ 62 mil em uma hora. Aí ele se empolgou, né? E aqui tem outra aspa dele. Nessa época eu já tinha dívida no banco, devia para alguns colegas e mais 25 mil reais para um agiota. O dinheiro que ganhei dava para pagar toda a dívida, mas paguei só 10 mil e fui jogar na ambição de querer mais. Quando você ganha, não quer parar. Eu perdi todo o meu dinheiro. Logo ele migrou das apostas esportivas para o cassino online. A conta não fecha, minha esposa me ligava e falava que estava faltando coisas em casa, eu não tinha dinheiro, pedia emprestado, jogava para tentar recuperar, mas perdia mais ainda. Fazia questão de ficar mais tempo na rua, chegava em casa e mentia que o mercado estava fechado, foi o que ele afirmou. A esposa então começou a reclamar que o dinheiro não chegava em casa e que ele não saía do celular. E aí ele começou a cometer atos ilícitos. Olha só a situação que chega, né? A pessoa viciada nessas bets. Cometi atos ilícitos, acessei aplicativo do banco e peguei dinheiro de pessoas próximas a mim. Peguei dinheiro no banco no nome da minha esposa, pedia dinheiro para os meus funcionários, eles faziam empréstimo consignado porque eu não tinha mais margem. Foi o que afirma, então, esse empresário que deu, né, essa entrevista lá para a Folha de São Paulo, contando a história dele, a vida ali ruiu, literalmente, em todos os sentidos, profissional, financeiro, a família também, por conta desse vício que tem tomado conta ali, tem preocupado bastante todas as autoridades aqui do Brasil. Por isso a gente tem falado tanto a respeito desse processo de regulação das apostas, das empresas de apostas aqui no nosso país. E o setor responsável resolveu se antecipar na proibição do uso do cartão de crédito como pagamento dessas apostas. É uma tentativa, né, de desestimular as pessoas a jogarem. Mais uma vez, quem vai chegar e trazer as informações para a gente ao vivo é a Lohane Castro. Lohane, é com você. Olha, Wilker, a situação é de fato preocupante. Assim como esse rapaz dessa reportagem, há milhares de brasileiros na mesma situação. E só antes de eu falar dessa questão do cartão, eu vou trazer aqui uma notícia de última hora que o presidente Lula anunciou agora há pouco que convocou os ministros Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, o ministro Wellington Dias, que é do Desenvolvimento Social, que está ligado ao cartão do Bolsa Família, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, porque o vício em jogos é também questão de saúde pública, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Rui Costa da Casa Civil, além de André Fufuca, que é o ministro dos Esportes, para uma reunião de urgência para discutir o funcionamento das empresas de apostas online, que são essas apostas de bets. O encontro está marcado para ocorrer hoje às 3 horas da tarde, lá no Palácio do Planalto. Agora, falando sobre o cartão de crédito, a medida está valendo desde ontem, após a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços aprovar a medida em reunião extraordinária. Segundo o governo, a antecipação dessa proibição foi o crescente endividamento dos apostadores. Apesar da proibição, a BECS, que é a associação, ressaltou que o uso de cartão de crédito no segmento de bets é inexpressível. Segundo a entidade, a maior parte das apostas online é paga via Pix. Inclusive, na nota que eles divulgaram à imprensa, fizeram esse alerta,
falando que tem que debater o veto ao uso de outras linhas de financiamento e não somente o cartão de crédito. E apesar desse índice ter causado muita divergência, porque a associação fala que o volume representa menos de 1% das apostas, o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, calculou uma proporção de 5%, ou seja, de todas as apostas que são feitas no Brasil, 5% são via cartão de crédito. Já no último dia 26, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estimou a participação dos cartões de 10% a 15%. Mas, independente disso, a associação acatou a sugestão do governo e eles proibiram o uso de cartão de crédito nesses sites de apostas online, que são os sites conhecidos como Bet. E a gente sabe, né, Wilker, que desde o governo Temer estava tramitando essa questão da regulamentação e o governo olhou muito para a questão do lucro, né? E o governo precisa tirar lucro em cima desse dinheiro que está rodando. Só que agora a situação é bem pior, porque é uma situação de saúde pública. Pessoas estão adoecendo, perdendo família por conta de vício. É uma situação de fato complicada, Wilker. Muito complicado, e o governo tem que trazer para si essa responsabilidade, né? Claro, a gente sempre teve uma regulamentação muito rígida com relação a apostas aqui no Brasil, e liberar como foi feito tornou ali a situação muito descontrolada e muita gente sem ter ali educação, conhecimento necessário para isso, acabou se vendo em situações completamente deprimentes. Vamos acompanhar. Um abraço para você. Só um comentário importante, o André Fufuca, que é o ministro do esporte, ele também tem uma participação muito importante, porque a maioria das bets é um tipo de aposta em jogos esportivos, né? Então você aposta ali no futebol. E hoje mais de 90% dos times que participam do Campeonato Brasileirão têm apoio de bets. Isso fez com que os patrocínios aumentassem em, mais de 30%, 40%. Antes, um exemplo, o Flamengo, ele tinha uma cota de 2 milhões. Agora a cota oferecida pela Bet, que patrocina, é de 30 milhões. Então, é um dinheiro, assim, roda muito dinheiro. E por isso tem tanto interesse de empresários e outras empresas. E é por isso que tem tanta resistência em regredir agora nessa frouxidão da legislação, né? Mas algo vai ter que ser feito, com certeza o governo pelo menos está se mostrando ali preocupado com essa questão. Um abraço, até mais, tchau, tchau.